Santo Hermano, rogai por nós. Um santo dia, querido irmão, querido amigo. É uma grande alegria poder estar de novo aqui neste programa com você. Hoje nós vamos falar sobre a vida desse santo, Santo Hermano. Santo Hermano, nós podemos dizer que é um homem de grande inteligência. E a inteligência é um dom de Deus, porque Deus todos os dias sopra em nós a sua bondade, sopra em nós a inspiração, para que nós possamos colocar os nossos dons a favor e a serviço dos outros. Antes, nós vamos meditar o Salmo 143, no seu versículo 3. Que é o homem, Senhor, para vós? Por que dele cuidas tanto assim? E no filho do homem pensais? Como o sopro de vento é o homem, os seus dias são sombra que passa. Veja, irmão, nós somos assim, essa sombra que passa. Nós, para Deus, somos uma pequena criatura, mas que Ele nos ama. Deus pensa em nós, Deus pensa em mim, Deus pensa em você. Deus pensa, em cada um de nós, em cada situação. Também no Salmo vai dizer que de todas as ações do homem, Deus se importa. E nós precisamos pensar nisso, que Deus se importa com a nossa ação. Deus se importa comigo, com o que eu faço, com o que eu penso, como eu penso. Deus se importa. E essa é a ação que Deus tem para nós, conosco. Deus se importa tanto comigo que Ele me cumula de bens, de dons, de graça. Por exemplo, eu tenho o dom de cuidar das crianças, de ensinar as crianças, de formar crianças. É um dom que Deus deu para mim. Porque Ele quer que o meu dom seja colocado em favor dos outros, na formação de crianças, para que sejam, no futuro, formadores de padres, freiras, possam ser formadores da igreja, possam ser catequistas. Deus sempre dá a cada um dom, uma forma de evangelizar, de amar. Então, nós precisamos colocar os nossos dons a serviço, porque Deus nos ama. Porque Deus quer contar comigo. Deus não precisaria contar comigo. Deus, irmão, não precisaria contar com você. Mas Ele conta. Ele me ama. E Ele quer contar comigo. Com a minha humanidade, que muitas vezes é pequena. Com a minha humanidade, que muitas vezes é limitada. E Deus sabe disso. Deus sabe, da nossa limitação. Deus sabe. Mas Ele me ama. E por isso quer contar comigo. Santo Agostinho vai dizer que o Deus que me criou sem mim, ele vai dizer, não vai me salvar sem mim. O Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. É assim que Santo Agostinho diz. Mas como assim? Essa frase é meio estranha. O Deus que me criou sem mim não vai me salvar sem mim? Não. Deus, Ele te criou sem pedir a tua autorização, porque Ele te ama, porque Ele é Deus. Mas, irmão, Deus não vai te salvar sem você, sem a tua ajuda, sem a tua disposição, sem a tua necessidade de querer isso. O amor de Deus é tão grande que nos dá a graça de sermos livres e escolher colocar os nossos dons a seu serviço ou não. Deus me dá, os talentos, mas cabe a mim decidir o que eu vou fazer com eles. Se eu vou enterrá-los ou se eu vou fazer com que eles multipliquem, com que eles frutifiquem. Então, quero convidar você, irmão, a viver essa graça. Santo Hermano, ele viveu isso. Pensa, agradeça a ele. Se você tem calculadora, é por causa dele. Ele foi o primeiro homem que inventou a máquina de calcular. Então, irmão, se você usa calculadora, agradeça a ele, porque ele teve essa inspiração. Ele inventou muitos instrumentos musicais. Se você toca, algum instrumento musical, agradeça a ele, Agradeça a Deus, porque colocou a inteligência nesse homem. Então, ele era astrônomo, ele estudava, ele tinha inteligência, porque Deus deu para ele.
Como Deus deu dons para mim específicos, deu para você. Nós somos chamados a colocar hoje os nossos dons a serviço de Deus, a serviço da igreja, a serviço do próximo, porque Deus me deu porque me ama. Então eu quero convidar você a fazer essa experiência de ser amado e de amar, porque você recebeu de graça dá. Se Deus deu o dom de ensinar, ensine. Se Deus deu o dom de catequizar, catequize. Se Deus deu o dom de falar, fale. De cantar, cante. Deus te deu um dom. E por isso eu quero que você seja livre para colocá-lo a serviço do outro. Um santo dia para você. Que Deus abençoe. Santo Hermano, rogai por nós.